Bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula. Qual que é a programação da nossa aula de hoje? Hoje é dia 8 de julho. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar para vocês, relembrar da nossa P1. Vou fazer a correção das páginas 54 e 55. Explicação das páginas 59, 60 e 61 e vou deixar os exercícios para vocês, tudo bem? Bom, vamos falar então de P1. Gente, a semana que vem, a data da entrega, dia 13, vocês têm que entregar. Essa prova, essa P1 nossa, esse trabalho, é uma pesquisa, tá tudo certinho lá na unidade, vocês deem uma lida direitinho o conteúdo, como que eu quero essa prova. E vai ser entregue na escola, não vai ser igual o bimestre passado, que vocês vão tirar foto e vão mandar. Não, vocês vão entregar a pesquisa lá, o trabalho direitinho, com capa. Muito importante, gente, eu preciso que vocês coloquem a matéria na frente, na capa, bem grande. Por quê? Para não ter o problema do trabalho de vocês e para, tipo, vocês entregam o trabalho de artes e ele se misturar com o trabalho de português e a professora acabar levando embora o meu trabalho, tá? Então vocês identifiquem o trabalho lá, trabalho de artes. Também é necessário que tenha identificação. Não se esqueçam, observem se vocês colocaram o nome, o número, tá? Isso é importante também, porque eu tô vendo vários trabalhos, os professores recebendo sem nome. Então é muito importante que na capa desse trabalho tenha o nome da matéria e o nome de vocês. Não se esqueçam disso. Se vocês já fizeram, pega o trabalho e dá uma observada aí se tá tudo completinho, certo? Bom, então eu já falei da P1. Qualquer dúvida vocês podem ir lá, porque eu fiz um textinho bem explicativo do jeito que eu quero o trabalho, tá? Não tem dúvida nenhuma. Dia 13 é a entrega. E aí, ele vale de 0 a 10 pontos. Até dia 13 ele tem esse valor. Então não atrasem, não deixem para entregar depois, até porque eu vou na escola buscar isso. Se vocês entregarem depois, vai ficar lá sem a nota, tá? Porque eu vou marcar um dia para buscar todos esses trabalhos. Então é importante que vocês entreguem no dia. Bom, a gente está falando então aqui, já expliquei direitinho, sobre mitologia. E eu deixei os exercícios da página 54 e aqui algumas perguntinhas da 55. Vamos corrigir então? E aí a gente dá continuidade à explicação do conteúdo. Bom, na página 54, o exercício é o seguinte. Eu espero que vocês já estejam com o livro em mãos. Se não, dá pausa, pega o livro para a gente fazer aqui. Associe cada imagem com as palavras do quadro abaixo. Mito de cosmologia, herói, criatura mítica, mito de teogonia. Aqui, ó, nesse quadradinho roxo, tá? Então, vamos lá. A primeira imagem, essa que tá azulzinha aqui. Vocês acham que ela é o quê? Ó, tá aqui, representação de Arjuna, sábio e guerreiro, filho do deus hindu Indra. Ele é um herói. A outra imagem aqui, ó. Representação do Minotauro. Personagem da mitologia grega, metade homem, metade touro. Ficou fácil, já que ele é um minotauro da mitologia, né? Os nomes aqui já explicam, a própria descrição, a gente já sabe que é uma criatura mítica, uma criatura da mitologia. De baixo aqui, representação de Viracocha, deus inca, criador do universo. Lembra que na aula que a gente teve pelo Zoom eu falei para vocês que algumas religiões, filosofias religiosas, elas não acreditam no Deus cristão, ela acredita no Criador do universo, no cosmos. Então, mito da cosmologia, tá? Ele não tem Deus, o nosso Deus, Jesus, como o Deus Criador do universo. E aí, a última aqui, representação de Amaterasu, isso, da mitologia japonesa. Mito de teogonia, é o que sobrou, né? Então ficou assim, ó, herói, criatura mítica, mito de cosmologia e mito de teogonia, certo? Aqui na página 55 ele deixou algumas perguntinhas aqui para vocês, ó. Ele explicou um pouquinho sobre a mitologia, né? A arte de contar os mitos, contar a história, passar de geração em geração, que é importante para não morrer a história dos mitos,
de toda essa criação também, tá? E aí tem duas perguntas aqui, ó. Você se lembra de ter visto uma representação mitológica em algum meio de comunicação? Conte para os colegas. No caso, a gente está todo mundo em distanciamento, né? Você vai falar aqui qual meio de comunicação? Televisão, rádio, internet também. A gente tem hoje em dia vários filmes que contam histórias de heróis da mitologia. Então é bem provável que vocês já tenham visto, sim. E a número 2, quais técnicas de linguagem você usaria para recriar um mito? Desenho, texto, filme, pintura, música, teatro? De que maneira você faria isso? Se você tivesse que criar um mito, recriar, como você faria? Um teatro, um desenho? Ele está falando aqui, essas respostas, gente, são pessoais, né? Conhecimento de mundo de vocês. Mas é bom que a gente trabalhe isso também aqui. Se eu tivesse que recriar, eu iria para o desenho, para a pintura, que é mais fácil, né? Um teatro, de repente, daria um pouquinho mais trabalho. A pintura é mais tá mais próxima da gente, é mais fácil da gente ter acesso. Mas enfim, aí vocês vão responder do jeito que vocês acham melhor. Bom, vamos lá então para a página 59. Foi onde a gente parou. Ele começa aqui contando que a gente viu, gente, que a gente tem a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia romana, a mitologia inca, e todos os povos antigos, eles tratavam dessa criação, tentavam explicar o surgimento do mundo. Na aula do Zoom que a gente teve, eu expliquei para vocês, eu falei um pouquinho com vocês, que a gente sempre quis saber de onde a gente veio, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui que no Brasil também tem algumas mitologias. Se a gente for pensar bem assim, a gente tem alguns seres mitológicos. Se a gente for ver o nosso folclore brasileiro, né, que tem muita raiz indígena nele, a gente também criou aqui uma narrativa de seres mitológicos. Mas enfim, ele está falando aqui sobre a história do boto cor-de-rosa. Muito comum na região norte do país, no Alto Rio Negro, na Amazônia, tá, gente? E assim, lá pra cima tem muito dessa história e eles acreditam realmente que o boto cor-de-rosa, em lugares muito de difícil acesso, que a população é mais fechada, eles acreditam realmente que exista o boto cor-de-rosa, saci-pererê, mula sem cabeça, tá? Não é uma coisa, pra gente aqui é uma realidade, a gente entende que não é. Assim, a gente entende que é conto, que é um folclore mesmo, né? A gente vê como algo folclórico. Mas em regiões mais afastadas ali, que a pessoa não tem tanto acesso à comunicação, muita gente acredita que eles existem e até relatam que em noite de lua cheia eles ouvem a mula sem cabeça andar. É bem interessante. Então aqui ele está contando um pouquinho da nossa mitologia também. E ele começa a contar um pouquinho da história, da lenda do boto cor-de-rosa, só que ele não termina. Aqui embaixo, bem no finalzinho, gente, ele tem um endereço aqui que vocês podem pesquisar se vocês quiserem saber a história direitinho, tá? Eu não vou ler porque ele não termina, e aí a gente fica muito curioso. Então é bom que vocês acessem aqui e vejam como que é essa história, como que é essa lenda do boto cor-de-rosa. E aqui tem uma pergunta bem no finalzinho da página que está perguntando assim, ó. Você acha importante conhecer mitos de povos indígenas brasileiros? Por quê? Gente, é importante porque a nossa cultura ela é formada por 3 tipos de povos, principalmente por 3 tipos. Os europeus, os africanos e os indígenas. São essa mistura desses 3 povos que deu origem à nossa cultura, às nossas tradições, então a nossa identidade cultural. Então é importante a gente conhecer também, para a gente saber de onde vêm essas lendas. É muito importante, tá? Vamos para a página 60 e 61. E aí a gente tem também alguns heróis na nossa época atual. E aqui nessa página 60 vai falar um pouquinho disso, que o pessoal do cinema, dos desenhos, né? Os diretores de cinema usam muito personagens da mitologia grega, principalmente, que a gente tem bastante influência da Grécia, aqui, da arte e da mitologia grega aqui no Brasil, aqui no Ocidente, na verdade. Então, ele vai falar um pouquinho aqui, vai contar um pouquinho. Vamos fazer a leitura. Os heróis nos tempos atuais. No mundo mitológico de diferentes povos, muitos personagens têm
seres não, poderes sobrenaturais. Eles fazem parte de histórias nos quais tudo pode acontecer. Na mitologia grega, por exemplo, os heróis eram figuras fundamentais nas narrativas. Eles tinham muitos poderes e transitavam entre o mundo dos deuses e dos humanos. Essas características inspiraram a criação de super-heróis nas histórias em quadrinhos, as nossas HQs, tá? Histórias em quadrinhos, gibis. A gente conhece aqui muito como gibi, né? Mas o nome é HQ, Histórias em Quadrinhos. As HQs são uma forma de narrar histórias com palavras e desenhos. Os quadrinhos contam uma história geralmente com início, meio e fim. A comunicação entre os personagens acontece por meio de diferentes balões, que são balões de fala, tá, gente? Então, antes da gente continuar, eu queria saber de vocês qual herói da mitologia vocês conhecem aí que já foi retratado nos quadrinhos, tá? E aí a gente tem aqui, ó, na página 60, alguns modelos de balões de falas, né? Alguns representam fala, outros pensamentos. Então, vamos ver. Esse balãozinho completo, redondinho e cheio, ele representa fala. Então, quando o personagem está falando, normalmente essa fala é sinalizada com esse balão. A gente tem aqui, ó, para saber que é um sussurro, um pensamento e um grito. A gente tem esses balões aqui. Então, o que nos auxilia a ter a emoção da fala. Como a gente vai saber, né, o que é fala, o que não é? Isso aqui é muito importante. Vocês vão estudar isso, se não estudaram ainda, vão estudar também em língua portuguesa. A gente vai ver aqui por alto, mas quando vocês forem estudar isso aqui em português, vocês vão retomar essa matéria aqui, tá? A gente vai ver por alto porque a artes a gente dá só uma pincelada. E aqui embaixo tá falando, ó, o cinema também se rendeu ao universo fantástico dos super-heróis e produziu vários filmes em que eles são protagonistas. Agora a gente tem visto muito, né, a Marvel, DC, uma produção assim bem grande de super-heróis, e isso é legal, porque a gente também consegue, de uma forma moderna, atual, conhecer a história desse herói. É bem importante ter um contato com esse herói da mitologia, tá? E tem mais uma perguntinha aqui. Quais super-heróis você conhece? Quais são as suas características? Isso é com vocês também, tá, gente? Página 61, a gente vai ver os mangás. Mangás. O que são os mangás? Os mangás nada mais são que os nossos gibis, as nossas HQs, só que com personagens, né, lá do Japão. Vamos lá, então, os mangás. Conhecida como mangá no Japão, a HQ é considerada uma forma de arte. Atualmente são famosas entre os jovens. Osamu Tezuka, de 1928 a 1989, foi responsável pela criação do estilo característico das HQs japonesas. Geralmente, elas representam personagens com olhos grandes e traços que tornam histórias bem dinâmicas. Por quê? Vou fazer só uma pausa aqui para explicar por que olhos grandes. Se a gente for pesquisar, a gente for ver uma HQ, todo close, todo zoom, todo o impacto está no olhar. Então, por isso, eles têm o olhar, segundo o criador das HQs, dos mangás, ele transmite a emoção do momento. Então, se vocês verem, quando tem uma situação de tensão ou de apreensão, todo o zoom, essa parte aqui, ela é destacada numa HQ. Porque eles consideram que os olhos, eles conseguem expressar os sentimentos. Por isso, esses olhos bem grandes, tá? E aí a gente fica pensando, é porque eles têm os olhinhos puxadinhos assim, porque de repente, essa paixão por olhos grandes. Mas se justifica por isso, tá? Porque os olhos, eles expressam as nossas emoções. Segundo o criador dos mangás, tá? Os mangás fizeram tanto sucesso que personagens de diversas HQs viraram desenho animado, como Astro Boy, Dragon Ball, entre outros. E aí, gente, a gente tem aqui, no livro não tá falando, mas só uma observação. Quando um mangá, ele ganha movimento, ele passa a ser filme, né? Ele vira um desenho animado, aí ele se chama anime, tá certo? Aqui não tá falando, mas vocês já sabem disso, eu acredito.
Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui, ó, esse exercício da página 61. Vocês vão ler. Aqui tá pedindo para vocês fazerem alguns desenhos. Ele vai indicar para vocês, ó, alegre. Ele tá dando aqui os comandos para vocês. Vocês vão ter que desenhar. Não importa, a gente pode fazer o mais simples possível esse desenho, o traço, tá? E aqui ele também tá pedindo para vocês na número 2 para criar aqui essa cena que tá aqui embaixo. Ele tem as cenas aqui descritas e vocês vão criar. Tudo bem? Aqui também a gente tem uma instrução para vocês criarem uma história em quadrinhos na página 62. Vocês vão ler o que ele está pedindo aqui, tá? As instruções direitinho, tá bem fácil, bem intuitivo. E vão fazer uma história em quadrinhos, tá certo? Então eu vou deixar, anotem aí, ó, página 61 e página 62 para a próxima aula, tá? Exercício de casa. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão com vocês, porque esse provavelmente será o conteúdo da nossa P2, tá? Então eu vou passar uns exercícios pra gente fazer a revisão e vou corrigir as páginas que eu deixei, tá bom, gente? Estudem, não esqueçam de entregar a P1 lá na escola, é pra entregar, não é pra tirar foto, tá? Relembrando. E a gente se vê na próxima quarta.